Oi pessoal, eu sou a Knaya e nesse vídeo eu quero falar sobre a minha melhor leitura de 2023, que foi o livro Uma Chance de Continuarmos Assim, da Tayasmin Onmat. Eu amei esse livro e pra mim ele foi assim a melhor leitura afrofuturista que eu já tive de livros nacionais, real, oficial. E como pesquisadora do afrofuturismo, eu tenho que dizer que esse é um dos melhores livros afrofuturistas brasileiros. Sério, não tem como, não tá no top 3 assim, de livros muito fodas afrofuturistas brasileiros. É incrível toda a composição desse livro, estrutura, narrativa, personagens, escolhas linguísticas, tudo nele é muito bem harmonizado, digamos assim, desenhado, explorado, e isso me deixou assim, de queixo caído. Eu gosto muito de ler um livro que não te envolve só na história, mas enquanto pesquisadora que você percebe as escolhas narrativas, as escolhas estruturais para aquela história funcionar. E com certeza Uma Chance de Continuarmos Assim tem tudo isso. Mas vou primeiro para uma curiosidade. Quando eu li a sinopse desse livro, eu fiquei sabendo que tinha alguma coisa a ver com a Octavia Butler. E sim, quando a gente lê, ele tem uma pegada assim, narrativa que remete um pouco a essas obras como da Octavia, como da N.K. Jemisin. É uma leitura que te envolve e que vai te apresentando não só os personagens, mas também te apresentando os conflitos e te instigando a ficar ali até o final. Mas o que mais me chamou a atenção e que eu não percebi primeiramente foi que o título desse livro é a última frase do livro Kindred. E como é que você percebeu isso? Gente, não liga pra minha edição, mas o Blue fez isso. O Blue estragou o meu Kindred, né? É a única edição que eu tenho, mas pelo menos o conteúdo tá ok, dá pra continuar pesquisando. E aí, nessa pesquisa do mestrado que eu tô fazendo com Kindred, eu tive que ir, né, lá nas páginas finais. A gente vai de cabo a rabo no livro, né, procurando as evidências para comprovar toda a tua hipótese, né. E eu fui ler a última frase de Kindred. E a última frase é as últimas palavras é uma chance de continuarmos assim. E isso me deixou assim com a cabeça explodindo, porque é um livro que tá na cara que é inspirado na Octavia Butler, nas obras da Octavia Butler. As protagonistas amam a Octavia Butler, né? São leitoras. E essa última frase do livro, seu título, me deixou com uma sensação muito afetiva, né? De uma história que é derivada, mas que não tem nada assim a ver, que eu quero dizer, não é uma cópia de Kindred, não é ninguém querendo fazer a mesma coisa que a Octavia Butler fez, até não tem como. É um exemplo de afrofuturismo genuinamente brasileiro, que não vai te colocar referências africanas que não fazem parte do nosso cotidiano só para colocar naquele livro, como a gente vê. A gente vê muitas histórias afrofuturistas que tem um monte de nomes, adinkras, provérbios, outros nomes, outras configurações que não fazem parte desse cotidiano que a gente vive aqui no Brasil enquanto cultura afro-brasileira, mas que coloca ali para tentar validar aquilo como afrofuturismo. E você não vai encontrar isso nesse livro. Você tem um projeto chamado Sankofa, que é uma máquina do tempo. Você tem ali a citação a alguns provérbios, alguns significados de adinkras, mas são significados que estão presentes aqui na nossa cultura, ou são provérbios ou nomes como o próprio Sankofa, que nós já conhecemos e estamos em constante contato com aquilo. Não é à toa que os nomes dos personagens são nomes comuns que a gente encontra aqui no dia a dia. Então são elementos que estão no nosso cotidiano, né? Os nomes, os locais, não estão no meu cotidiano porque eu sou do Nordeste e essa história se passa lá pelo sul do Brasil, mas é um exemplo de que você não precisa em nenhum momento colocar só referência africana, né? Ou referências africanas, vamos pensar aqui na pluralidade, para fazer a sua história ser afrofuturista, né? É um exemplo de que não é isso que torna uma história afrofuturista.
né? A própria Octavia Butler, conhecida como a mãe do afrofuturismo, já provou isso muito bem. Ela tem algumas referências, algumas inspirações, mas ela não sai da sua zona ali territorial e cultural negra para ir para uma outra zona e criar uma história pensando em uma outra coisa, né? Então, a Sankofa aqui, esse provérbio, né, é o nome de uma máquina do tempo que duas amigas estão desenvolvendo. Uma é de física e a outra é de humanas. E aí elas estão ali desenvolvendo, e como elas são leitoras de Octavia Butler, e elas leram Kindred, assim como a gente, elas percebem que se elas conseguirem fazer a máquina do tempo funcionar, elas não querem ir para o passado, elas querem ir para o futuro. Só que, quando isso acontece, a Paula, ela acorda num lugar, assim, extremamente opressivo, assim, tipo numa cadeia, numa prisão, enfim. E a sociedade está com uma outra configuração e descobrem que ela não é dali porque até os nossos genes foram, como é que eu posso dizer, modificados, ou houve uma evolução aí, uma modificação, que percebem que a Paula, ela não é daquela época, né? Então a Paula fica meio que uma profecia aí de uma época anterior àquela, uma época muito distante, que seria uma época das pandemias. Então no finalzinho do livro a gente tem ali uma citação ao período que a gente viveu de pandemia, né? Mas é um livro que você tira assim, você tira o teu fôlego, na verdade. Tu vai ler, você vai entrar na mente dos personagens, sabe? Ele é todo narrado em primeira pessoa. Inclusive no final, que a gente tem uma mudança drástica de voz narrativa, ele continua sendo narrado em primeira pessoa, mas essa pessoa é um narrador personagem que tá ali contando alguns acontecimentos pra gente entender o que foi que se deu depois de um negócio ocular que acontece. Então, todas essas escolhas narrativas me fizeram pensar até na nossa própria vida, na nossa própria maneira de contar o que acontece com a gente. Porque em determinado momento nós temos uma cena que poderia, se fosse, por exemplo, num narrador em terceira pessoa, ela seria muito mais descritiva. E nesse caso ela não é tão descritiva. E lá na frente você percebe que ela não é tão descritiva, aquela cena de ação ali, que pode parecer crucial, porque quem está narrando é um personagem em que aquilo ocasionou um trauma a ele, digamos assim. E aí você pensa, não é comum a gente conseguir falar abertamente de um trauma. E é por isso que você entende que aquela cena não foi tão bem descrita, porque o personagem tem ali um trauma com aquele episódio, digamos assim. E tudo isso faz muito sentido. É quando você encontra a estrutura narrativa e o mundo ali da história, eles dois se encontram, na verdade, né? Quando você percebe que os dois se encontram e as escolhas narrativas da autora fazem total sentido. Às vezes você lê um livro e você não percebe essas escolhas e pensa que o livro é mal escrito, isso e aquilo, e na verdade não, né? Vamos pensar na gente, né? Você não ia conseguir falar abertamente sobre uma coisa que te causa uma dor, alguma coisa do tipo. E é a mesma coisa, a gente tem que pensar para os nossos personagens. Então é uma escolha narrativa muito bem elaborada e muito bem pensada, assim. A verdade, eu nem sei se a Yasmin pensou nisso, mas foi uma análise minha que eu tive ao ler, principalmente o final desse livro. Tem muitos pontos interessantes nessa história que não caberia num vídeo curto pro Instagram. Por isso que eu tô fazendo um vídeo longo, independente de para onde esse vídeo vai. Um outro ponto interessante é a forma como a personagem que foi ao futuro descreve. E isso me lembra o Kindred, sim, algumas vezes, pela forma como acontece com a Dana, lá no Kindred. A Dana, ela, é uma queda de pressão. Eu costumo dizer assim, ela tem uma queda de pressão, né, a vista escurece e ela volta pro passado. E aqui nesse livro, né, a Paula, que foi ao futuro, na verdade, ela já foi e voltou. Isso é o que a gente percebe. Só que ao longo da narrativa, você vai perceber, assim, uma mente extremamente, vou dizer desequilibrada, não gosto de usar essa palavra, mas um pouco desequilibrada, porque ela não consegue entender mais se ela tá no futuro ou se ela tá no tempo presente dela. E isso faz com que a gente também não entenda.
né? Se você for prestar bem atenção, você consegue entender mesmo se ela voltou ou não. Não, se ela voltou, vai e volta, ou se ela tá no presente só pensando. Então fica essa dica aí, eu não vou dizer o que é, mas fica essa dica aí para vocês perceberem, né? Se vocês acham que ela tá indo e voltando, ou se ela já foi, voltou e tá só lembrando. Eu tenho a minha convicção, mas não vou dizer por conta de spoiler. Então tem uma hora que você lê, por exemplo, 3 parágrafos iguais em espaços alternados do texto. E você fica com aquela ideia, pô, eu já li isso, eu voltei as páginas para ver se eu não tava lendo de novo. E realmente era o mesmo parágrafo. E aí lá na frente tem de novo o mesmo parágrafo. E aí lá no final ela fala, olha, desculpa, eu acabei de relatar 3 coisas, mas as 3 coisas aconteceram. Então é o mesmo dia com 3 versões diferentes. E aí daí você começa a pensar também, será que é só uma realidade que ela viajou ou se aconteceu em 3 realidades diferentes? Isso me fez pensar nisso, né? Porque como você tem lembrança do mesmo dia, sendo que o mesmo dia aconteceu de 3 formas diferentes. Então, é bem interessante essa narrativa ela pega o leitor, sabe? Ela pega a gente, assim, e te faz ficar dentro da mente daquela personagem que tá tentando se entender e tá tentando provar para as pessoas que ela sim veio, né? Ela viajou no tempo. E dentro disso acontece um monte de coisas, assim, questões sociais e raciais também, porque nós estamos falando de 2 protagonistas negras, né? 2 amigas negras que estão numa faculdade, a Marcela principalmente, que é da área das exatas, ela tá numa faculdade que com certeza tem muitas pessoas brancas que fazem ali a cadeira com ela, frequentam os laboratórios, então é uma amizade muito interessante que as 2 têm, né, de se apoiar. E é bem interessante essa linha, assim, da história da amizade das 2, né, a que tá fazendo o projeto e a outra que sem querer viaja no tempo, e fazer as pessoas acreditarem nela, né? Eu acho que essa busca por entender o que está acontecendo consigo e além de se entender, você ter que provar para as pessoas que o que aconteceu, é uma jornada muito difícil, né? É muito difícil fazer com que as pessoas acreditem em você. E logo depois dos rolês que acontecem aqui com a Pop da Paula, ela fica assim num estado muito preocupante, né? Um estado mental muito preocupante. E eu não sei mais o que falar, porque se eu for falar, eu vou falar muito. Então fica aqui a dica. Espero que eu não tenha dado spoilers, mas não é um spoiler quando tá na sinopse, né? E fica aqui a dica para vocês lerem Uma Chance de Continuarmos Assim. E lerem também, né, Kindred, de Octavia Butler, que é muito bom. Fica aí a dica de Uma Chance de Continuarmos Assim. Me siga para mais indicações. Se você já tiver lido esse livro, vamos conversar. Se você ainda não tiver lido, vá ler, porque vale muito a pena. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo ou nos próximos conteúdos.